Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. De Mara Entrevista mais uma vez para você aqui, né? Agora na rádio O Tempo, 91.7 FM, no canal O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, youtube.com/O Tempo, enfim, você acompanha o nosso programa por aí aonde você estiver, no Brasil todo, no mundo todo. Hoje a gente tem um convidado também muito especial nessa fase nova do programa, Vitor Bage. Hoje, ele estava brincando comigo, sabe, gente? Antes do programa começar. Hoje, nessa fase de gerente de futebol do Atlético. Obrigada por aceitar o nosso convite, Vitor. Muito obrigada. Eu que agradeço, o espaço, o convite. Prazer falar contigo e já aproveito e mando um abraço a todos aí que estão acompanhando, pessoal do Tempo, e toda a massa atleticana. Que bom. Você sabe que talvez acho que o maior, por exemplo, do que eu acompanho, da vida dos jogadores, da história deles pós encerramento de carreira, é sempre um momento difícil, Vitor? Porque se você não pensar muito durante a sua carreira, é difícil de você entender o que acontece depois. É lógico que a maioria deles, de todos que eu ouço pelo menos, na reta final já está assim, ai, graças a Deus, Nossa, deu tudo certo, mas eu já estou cansado, não aguento mais e tal. Mas passa um pouquinho de tempo, esse mesmo jogador já começa a sentir falta daquilo tudo que ele viveu no futebol, Porque foi uma rotina de muitos anos, Você se preparou muito para esse momento, Bom, na verdade, você está falando de uma minoria, Quando para que pensa, e agora, o que vai fazer? Ou tive uma boa carreira, tive sucesso, ou relativo sucesso, ou construí um patrimônio. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do futebol. Essa é a realidade de poucos, O futebol, às vezes, ele vende uma imagem de glamour, de status que não é condizente com a grande realidade da maioria dos atletas e dos clubes, Mas eu, felizmente, posso olhar para trás e ver que tive uma carreira consolidada, uma carreira bonita, uma carreira vitoriosa, mas que também, como você disse, eu me preparei para o fim dessa carreira, Acho que é uma preocupação que nem todos ou poucos têm dentro do futebol, E essa foi uma preocupação que eu sempre tive desde o início, contando com eventuais insucessos na carreira, Então, desde cedo me preocupei em ter uma formação acadêmica, sou formado em Educação Física, concluí meu curso com 22 anos, já visando um plano B dentro do futebol, poder trabalhar dentro do futebol. E durante o transcorrer da minha carreira, eu também fiz alguns cursos, sempre procurei ler muito a respeito de gestão no futebol, de dia a dia do futebol. Então, sempre algo que eu já me programava, já me organizava para poder, no final da carreira, já fazer essa transição, e poder continuar trabalhando no futebol. E acho que eu sou um privilegiado, porque a maioria, quando encerra a carreira, realmente gera esse questionamento: e agora o que vai ser da vida, o que eu vou fazer, como vou conseguir me organizar, porque você, de repente, deixa de ter ganhos expressivos para poder viver daquilo que você construiu durante 20 anos, 20 e poucos anos de carreira. Então, realmente é um momento muito difícil, A gente sente falta, obviamente. No meu caso, não muito, porque estou no ambiente de competição o tempo todo, estou no ambiente do futebol o tempo todo. Então, minha rotina não se alterou muito, Alterou sim a função, as demandas, mas a rotina dentro do futebol, ela pouco se alterou. Agora, Vitor, eu tenho um amigo que ele fala assim que ele teve que experimentar para ver qual seria a ideia dele, era continuar no futebol, enfim, mas ele teve que experimentar o que seria mesmo o caminho dele, Se treinador, se gestão de futebol, se comentarista esportivo. Muitos de vocês hoje são comentaristas esportivos e tudo mais.
e ele experimentou mesmo. Você sempre teve a ideia da gestão ou ela ainda é um experimento para você? Bom, na verdade foi o que se apresentou logo que eu encerrei meu ciclo como atleta, né? Eu, na semana que eu encerrei minha carreira, o Rodrigo Caetano me chamou, falando que precisava de um gerente de futebol, me ofereceu o cargo. Então, assim, eu não tive muito tempo para pensar, não tive muito tempo para poder vivenciar outras coisas, né? E foi o que se apresentou. É uma área que eu gosto, é uma área, né, que eu também buscava me informar a respeito. Mas, na verdade, como eu falei, não tive tempo de ter essa experiência em campo, né? Hoje, né, estou mais na área de gestão, mais na área administrativa, né? E procuro fazer o meu melhor dentro dessa missão que foi dada, né? E é um aprendizado diário, apesar de já estar mais de 2 anos aí na função, é um aprendizado diário, né? Hoje a minha área de atuação é totalmente diferente, né? Não deixa de ser uma área técnica, mas também é muito mais gestão de pessoas né, e planejamento do clube. Então, aprendi na prática, né? Porque eu parei de jogar no domingo, na quarta-feira eu estava renovando o contrato de atleta. Então, assim, não tive muito tempo para pensar no que seria o pós-carreira, porque não houve essa janela, né? Essa transição ela foi muito rápida no meu caso. E no caso do Atlético, né, a sua primeira experiência como gestão, você já viveu pontos e pontos, né? Você já viveu o auge de 21, que eu imagino que você tenha ficado assim, meu Deus, eu agora não posso fazer nada, né? O que eu faço? Não posso fazer nada, né? Eles estão indo bem e tal, mas não é comigo mais, né? É comigo a gestão, mas não aquilo que está em campo. Já viveu momentos de troca de treinadores não tão bacanas, né? O Atlético hoje passa por um momento de reformulação. O tempo foi curto, mas você já aprendeu muita coisa, né? Do auge ao lá embaixo, ao meio termo, você já aprendeu tudo, já teve uma ideia de tudo, né? Se tem algo que no futebol não existe é previsibilidade, né? Não existe Nenhuma. monotonia. Então a gente sabe da dinâmica do futebol, né? Em um dia, em um jogo, tudo acontece, muita coisa muda. Então o futebol é muito dinâmico, né? E acho que assim o ano de 2021 foi um ano mágico, né? Logo no meu primeiro ano dentro da função, mas também a gente sabe que dentro do futebol ele não é a normalidade, vamos dizer assim, né? O futebol você muito mais perde do que ganha, né? Não digo jogos, mas campeonatos, né? Você pegar proporcionalmente o número de conquistas em relação ao número de campeonatos que você disputa, né? Você ganha muito pouco, né? E essa questão de troca de treinadores, de pressão, de cobrança, ela é uma tônica do futebol, né? Não uma exclusividade do Atlético. Então também, para mim não é novidade, né? Porque eu vivi muito isso também dentro de campo, essas mudanças, essa dinâmica, né? Claro que estando do lado de cá, a perspectiva muda também, né? Você está envolvido dentro de um planejamento do clube, né? Mas nada que para mim fosse novidade no sentido de passar por essa situação, porque, né, tenho mais de 25 anos de futebol e sei como funciona, né? Como que é a cultura do futebol dentro do Brasil. Então, para mim não me pegou de surpresa, não foi novidade, mas sim um momento de adaptação, né, dentro dessa nova função. Eu quis fazer essa entrevista com o Vitor nesse sentido e eu pedi assessoria do Atlético ao Vitor exatamente por isso, porque eu acho que o futebol é muito maior do que só o que a gente vê dentro das quatro linhas. Eu acho, né? Eu tenho certeza, né? Aí eu brinco às vezes que eu adoro Copa do Brasil. O pessoal fala assim, mas por que você gosta de Copa do Brasil? Eu falo assim, porque ela mostra uma verdade que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Porque a gente faz time de ponta, né? A gente faz elite do futebol brasileiro, e aí você não fica conhecendo as verdades que são do futebol, que é de uma minoria muito, né? A gente está vivendo ali com uma minoria. E mais do que isso, o que representa, né, você estar dentro de um clube do tamanho do Atlético, né, com tudo que acontece, com tudo que existe de cobrança, com tudo que existe do futebol acima, né, e fora das quatro linhas. E o Vitor, para mim, é um exemplo disso, porque além de tudo, quem é gestor de negócios ou fez gestão de negócios, que está aí
acompanhando a gente agora, né, independentemente de qual seja o time, né, porque a área do Vitor é independentemente de qual seja o time. Né, a gestão de pessoas, de negócios, de tudo mais. Sabe que um dos principais pontos que a gente estuda é o seguinte: a dificuldade de você administrar quando você vira chefe de um pessoal ou de uma equipe da qual você pertencia, né, Vitor? Da qual você tinha uma intimidade muito grande, aí você passa para um outro caminho que é o de gestor daquela equipe. Isso talvez seja um dos grandes traumas que se tem, não só no futebol, mas qualquer outra circunstância de empresa. E mais uma coisa, eu trato futebol como empresa, tá, gente? Porque é empresa. Eu sempre digo que apaixonado é o torcedor, o restante todo é profissional. E o Vitor se tornou um profissional dentro de uma equipe onde ele era jogador, onde ele era, né, diferente, tinha os companheiros dele. Esse foi um momento que você pensou muito? Bom, só para colaborar aí com o que você falou anteriormente, futebol hoje no Brasil nós temos mais de 20 mil atletas, são, se eu não me engano, 600 e quase 700 clubes profissionais no Brasil, né, e você tirando os clubes que disputam Série A, B e C, né, que são 40, são 60 clubes aí, né, não mais que isso, né, tem calendário para o ano todo, né, e desses 20 mil atletas profissionais, né, cerca de 3% ganham mais que 10 salários mínimos. Então, a realidade do futebol, ela é complicada. Mas voltando à sua pergunta, né, como foi essa transição, realmente foi um dos grandes desafios, porque até o início de 2021, né, quando se encerrou meu contrato, né, em março de 21, quando eu encerrei meu ciclo como atleta, a maioria dos jogadores que naquele elenco tinham sido meus companheiros de vestiário, né? Então você sair do vestiário, né, para assumir um cargo onde você, em tese, né, está numa posição de hierarquia, é muito difícil, né? Você saber equilibrar isso, né? Falar, o pessoal, agora, né, vamos esquecer um pouquinho o vestiário, vamos, né, mudar um pouquinho a relação, não que eu deixei de ter amizade, de ter relacionamento, mas acho que a gente tem que saber se colocar, né, dentro daquilo que seu cargo exige. E esse foi um dos grandes desafios que eu tive naquele momento, para poder conseguir me posicionar, né, tanto nas minhas atitudes quanto nas minhas falas, né, mas aos poucos o pessoal foi entendendo, foi compreendendo, né, não tive nenhum tipo de rejeição ou de questionamento, né, muito pelo contrário, sempre tive uma relação muito boa, né, com os atletas, né, procuro participar dentro do vestiário, acho que também essa é a minha função, né, essa orientação, motivação, esse elo também com comissão técnica, com diretoria, também esse é um dos papéis que eu exerço aqui, então sempre fui muito bem aceito, né, muito bem tratado, né, independente da rápida mudança, né, e tivemos bons resultados dentro dessa relação. E só para lembrar, né, esse cargo que o Vitor ocupa de gerente de futebol ou em outra, ele tem um diretor de futebol, obviamente, que é o Rodrigo Caetano, aliás, um abraço para ele também, mas em muitas, obviamente, ele está galgando seus passos e, né, tá aprendendo e quem sabe, né, logo vai ser um diretor de futebol também. Talvez seja o cargo mais difícil de se encontrar hoje para alguém ocupar no futebol brasileiro, né? Eu sempre falo com o Rodrigo o seguinte: você pode contar nos dedos, né, quem realmente tem não só a capacidade, né, Vitor, porque é muito maior. As pessoas acham que diretor de futebol só contrata. Oi, contrata comigo, né? O que é a cobrança? Não é nada disso, gente. O diretor de futebol passa uma perda danada, porque ele tem que fazer a relação dos jogadores, que o Vitor hoje, né, obviamente encampa muito mais isso, porque às vezes você só tem o diretor, não tem nem o gerente, né? Mas você tem que fazer a relação com os jogadores, com o treinador, com a diretoria, se tem SAF hoje, com a SAF, com o que é associação, com o que é SAF, porque é uma confusão danada hoje o que é mesmo um time de futebol no Atlético, não porque ele tem, obviamente, os 4 R's que a gente sempre chama que são os investidores, mas ele tem um presidente, ele segue normal como associação, né? Ainda não tem a SAF, mas a gente sabe que a realidade de qualquer um, até porque o Atlético está fazendo, é a SAF também, e isso torna, né, Vitor, cada vez mais difícil você encontrar esse profissional. Você vê que os clubes todos procuram, né? O Rodrigo mesmo, quantas propostas o Rodrigo já teve? E
estando no Atlético, até de seleção brasileira, né? Até da CBF. Então, quer dizer, é o tipo de cargo muito complicado no futebol, né? Sem dúvida, é um cargo complicado, né? E um cargo que demanda um alto grau de capacidade, né? Porque são muitas coisas envolvidas dentro, né, dentro das suas atribuições, né? Então, assim, hoje já não vemos mais a figura do cartola, né? Que Não. antigamente nós tínhamos no futebol. E hoje o futebol está muito mais profissional, a gestão está muito mais profissional, como você falou, muito mais empresarial, né? E o Atlético vem passando por essa reestruturação de gestão, né? No sentido de profissionalizar mesmo, né, de organograma, compliance, de realmente de gestão de pessoas, né? Então, hoje é tudo muito controlado, tudo muito gerido de uma forma realmente empresarial, né? E essa é a tendência do futebol, né? Porque os clubes passando por endividamentos como o Atlético, eles não podem se dar o luxo de ter gastos desnecessários. Então, todo acompanhamento, principalmente no que diz respeito a custos, né, contratações, né, ela é feita de uma forma muito mais assertiva do que antigamente, né? Hoje, você contratar um jogador, né, tem que passar por uma série de etapas até realmente ele chegar aqui, assinar contrato e começar a trabalhar, né, coisa que antigamente a gente não via. E acho que o endividamento, incluindo o Atlético, muito passa por esses erros de tomada de decisões, más contratações, muitos processos trabalhistas, né, devido a esses erros na tomada de decisões. Então, hoje, né, essa profissionalização na gestão, né, também visa essa melhor eficiência financeira dos clubes. É só para ficar bem claro, né? Quando eu digo que falo muito nos programas ou nas transmissões quando eu estou e aparece essa história, quando eu tenho chance de falar para outros veículos também, eu sempre digo o seguinte: no futebol hoje, quem não aprendeu que profissional é só é tudo, né? Quer dizer, é desde dos diretores que ocupam cargos nos clubes, é o jogador que é profissional, somos nós da imprensa que somos profissionais. O único que não é profissional é o torcedor. É por isso que eu entendo diferente o torcedor, né? Às vezes até na cobrança que ele faz e tudo mais, né? É único, E né? a arbitragem também. Ah, e a arbitragem também, gente. Aliás, a arbitragem é um ponto à parte, porque, na minha opinião, já devia ter se tornado profissional há muito mais tempo. Aliás, pelo que eles ganham, né, Vitor? E pelo que as coisas acontecem da forma como acontecem, num país em que a gente tem a condição financeira que a gente tem da grande população, pelo que eles ganham, eles já deviam ser profissionais há muito tempo, né? Não que eu ache que a situação vai melhorar, não acho isso. Mas eu acho que talvez a gente possa cobrar eles de forma diferente, né? Porque quando eles têm um outro emprego, ele sai daquele emprego para vir para apitar e sai no outro dia, porque tem que ir cedo, porque tem que fazer isso, a gente já perde um pouco ali do contexto mesmo até da cobrança em cima deles, né? Bom, na verdade, quando você fala em profissionalização de arbitragem, passa por uma questão que chama credibilidade, né? Então, Isso. Se você tem um atleta que se prepara todos os dias, estuda seus adversários, que ele faz uma preparação física, que ele se prepara para aquele momento, por que a arbitragem não pode ser assim, né? Dado ao grau de importância que é a figura de um árbitro dentro do jogo. Então, investe-se milhões em tecnologia, em melhoria de estrutura, enfim, tudo que rodeia o futebol, mas a arbitragem, né, não existe esse direcionamento. Então, né, isso é um ponto que eu defendo desde quando eu jogava, a profissionalização da arbitragem. O cara vai ser árbitro, ele vai ser só árbitro, ele vai receber para ser árbitro, né, e vai se preparar para isso, ele vai treinar para isso, ele vai analisar os jogos, ele vai passar por reciclagens, não somente em momentos pontuais da temporada, mas diariamente, né, ele vai ser registrado como árbitro, né. Claro que isso acontecendo, os erros também não vão deixar de existir, mas é o que eu falei, passa por uma questão de credibilidade, né? Errar, todo mundo vai errar, mas os questionamentos eles seriam menores, né, se houvesse essa profissionalização, né? Então, acho que é um ponto a ser melhorado no futebol brasileiro, né, dado o grau de importância que se tem,
é uma partida de futebol que envolve, né, e para mim a arbitragem também é um ponto central que pode, né, um erro de arbitragem pode decidir um campeonato. Então realmente essa profissionalização ela se faz necessária. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Agora eu tenho que te perguntar, porque senão não só o torcedor que está aí, né, mas todo mundo, né, os jornalistas que vão estar acompanhando também as entrevistas aí pelo mundo, eles me matam. Mas falando sobre Tijuana, a defesa do pênalti, a Libertadores, foi sua maior defesa na vida? Bom, completando 10 anos agora, né, dia 30. 10 anos. Eu não sei, não digo se é a maior, né, por grau de dificuldade, mas sem dúvida a mais importante, a que mais marcou e a que mais representou para mim, né, dada a circunstância ali da partida, sem dúvida foi a mais marcante, né. É que às vezes as pessoas tendem a avaliar minha carreira como goleiro, né, só por essa defesa, né. Acho que tem muito mais defesas importantes, momentos importantes, defesas difíceis, mas realmente foi a que mais marcou, e acho que marcou não só a minha carreira, mas também um momento de virada de chave na história do clube, né? Então, realmente é a defesa mais emblemática da minha carreira. É interessante você dizer isso, né? Porque às vezes são fatos que marcam tanto, né? Que parece que é só isso. Mas aí é só quem não acompanhou a sua carreira ou não assistiu esse programa até agora, né? Que tá entendendo que isso é o mais importante da sua carreira. Porque não é verdade, né? A história que o Vitor tem no Grêmio, quando o Vitor já veio pro Atlético, ele já tinha uma história maravilhosa no Grêmio. Ainda me lembro quando o Calil tweetou, né? O Calil era o presidente quando você veio, né? Aí o Calil tweetou assim, torcida chata ou algo parecido, né? Agora temos um goleiro, não foi isso? Quando ele tweetou isso e que a torcida falou, não acredito, ele conseguiu tirar o Vitor do Grêmio. Quer dizer, olha o tamanho que também já era a sua carreira quando você chega para um outro clube também tão grande quanto o Grêmio, porque essa é, né, a relação e tudo, e continua fazendo disso uma carreira maior ainda, né, Vitor? É verdade, né? Às vezes as pessoas que acompanham minha trajetória, né, não têm essa visão, né? E eu tive uma passagem muito bacana, muito legal, uma identificação muito grande com o Grêmio também. Foram quase 300 jogos com a camisa do Grêmio. Eu não tive conquistas grandes como tive aqui no Atlético, mas isso, individualmente, né, tive conquistas importantes, convocações, seleção brasileira, muito próximo de ir para a Copa do Mundo de 2010, né, quando jogava pelo Grêmio. Então é um clube que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, né, o torcedor gremista que me apoiou bastante. E realmente, né, após essa tuitada do Calil, na época, ela virou de uma forma, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Então, o momento que realmente eu fiquei sabendo que eu vinha para o Atlético e a tuitada do Calil, passaram-se 20 minutos. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito intenso, né? Assim como foi depois, quando eu realmente jogar pelo Atlético, né? Logo no primeiro ano, a gente brigando pelo Campeonato Brasileiro, pouco menos de um ano, a gente já, né, chegando às finais, Libertadores, a defesa de Tijuana. Então, realmente, a minha história, né, como atleta, ela ganhou uma proporção muito maior, um patamar diferente, né, vestindo a camisa do Atlético.
Só para a gente, mais uma perguntinha sobre essa questão, né? Do dia 30, né? São 10 anos da conquista também. Tem essa questão do pênalti do Tijuana, mas aí a gente está indo também para 10 anos da conquista da própria Libertadores, esse título tão fantástico, né? Que o Atlético conseguiu, né? Histórico, e por tudo que envolve uma Libertadores, a gente sabe disso. Agora, você virou meio que um santo para o torcedor, né? Se eu não perguntar isso também, eles, né, o próprio torcedor, né? Virou meio que um santo, e aí ele te coloca num pedestal. Mesmo hoje você trabalhando, a gente sente que já existe uma outra relação com isso também, né? Mas quando você vê isso e vê tantas coisas que o torcedor fez em relação a isso, a você, né? Quantas promessas pagas, quantas situações, o cara que foi lá no México comprar a sua camisa para trazer para história dele, para trazer para a coleção dele e tudo mais. Quando você vê tudo isso e as loucuras que o torcedor fez, o que mais te marca nisso? Bom, fez e faz, né? Faz, ele São, continua, tá, gente? né, pro torcedor ainda é o goleiro, o Vitor que pegou o pênalti, né? E isso vai ser para sempre, isso não muda, né? Por mais que hoje esteja numa função, num papel diferente, a história não se apaga, né? É difícil falar, né, de o que mais marcou. Acho que o carinho, o sentimento de gratidão, o tanto de Vitor que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí depois de 2013 é uma coisa absurda. É quase que diariamente eu ouço histórias de pessoas que colocaram nome de filhos, ou que conhecem, ou neto, ou sobrinho, ou amigo. Então, assim, isso é gratificante, né? Porque às vezes, ou a maioria dos atletas, muitos atletas encerram a carreira, né? Às vezes construiu, né, uma carreira bacana, né? Como eu falei, construiu um patrimônio, mas não viveu esse tipo de situação, essa identificação, né? Acho que isso é a coisa que o dinheiro não paga, né? Você ter uma identificação com um torcedor, com um clube, né? Você ser colocado como um embaixador do clube por tudo que você representa, isso é gratificante para mim. Então, como eu falei, esse sentimento de gratidão do torcedor, esse carinho que o torcedor tem, ele é marcante, e independente de terem passado 10 anos aí, tudo que aconteceu nessa Libertadores, o torcedor sempre me aborda com muito carinho, muita gratidão. Então, é algo que eu vou sempre no meu coração. Agora, pra gente, a gente está caminhando para o final, até porque o Vitor tem muito o que fazer, como ele disse, no Atlético. Eu também tenho, também, com o Atlético e tudo mais, mas dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente hoje no Timar, a entrevista. A minha ideia era realmente mostrar para as pessoas o que você faz hoje tão, né, que é diferente para o futebol, mas que é tão importante, né, é uma função tão importante, é a função de estar, né, unindo pessoas tão diferentes, línguas tão diferentes, né, o Atlético é quase uma Babel, né, se vamos dizer assim, de entender tudo, né, até o que o treinador fala é difícil para a gente entender. Esses dias eu até brinquei com o Cássio, que está aí perto de você, o Cássio falou assim, eu conversei 1 hora com o Cudê, eu falei, como que você conversou 1 hora com o Cudê? Eu não entendo nada que ele faz, você conversou 1 hora com ele. Então, assim, é juntar essa Babel toda e fazer com que a gente sabe a diferença, né, Vitor? Uma equipe é uma equipe, um time é outra coisa, né? Um time não é só o que entra em campo, né? Um time é um contexto de clube, é um contexto de história, é um contexto que pode chegar muito longe, mais do que a gente imagina, né? Fazer um time é muito complicado, né? É o que eu sempre falo, né? Com time você ganha um jogo, né? Mas com uma equipe, com um elenco, você ganha campeonato. Então, acho que é o grande desafio, né? E acho que esse que é um dos pontos mais interessantes do futebol, né? Essa pluralidade cultural, essa diferença de personalidades, de pessoas. Você pega pessoas de todo, né? Jogadores e pessoas de todo o Brasil que trabalham no clube. Hoje você também tem um número grande de estrangeiros, né? E é legal você conseguir fazer todo mundo olhar na mesma direção, né? Num só objetivo, né? É desafiador, mas é gratificante a partir do momento que você consegue canalizar as atenções, né, para o mesmo objetivo, mesmo foco, né? Mesmo diante de tanta diferença cultural. Então, quando você vê todo mundo
junto, unido ali no vestiário, né, em prol de fazer o melhor pelo clube. Isso realmente é gratificante, é gostoso de ver, e se tem uma marca forte que nós temos aqui dentro do clube é a harmonia, o respeito, a amizade que nós temos aqui, não só entre os jogadores, mas com todos aqueles que trabalham aqui na cidade do Galo, né? Isso aqui realmente é uma família, e é isso que a gente procura preservar, né? Desde do porteiro ao cozinheiro, a pessoa que cuida do campo, então todo mundo inserido no mesmo ambiente, com muito respeito, né, e ninguém é tratado de forma diferente, todo mundo é tratado igual, porque sabe que todos têm importância, todos têm relevância, e os resultados dependem, né, dessa construção, cada um colaborando um pouquinho, né, para a gente sempre buscar vitórias e títulos para o clube. Te agradeço muito, tá, Vitor? Valeu, obrigada mesmo. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do Vitor, daquilo que ele pretende para o futuro, claro, sem esquecer que historicamente ele está presente para o resto da vida, né, para o resto da história do Atlético, até quando ele não estiver aqui, né, as pessoas vão continuar lembrando dele, quer dizer, um personagem histórico na trajetória do Atlético, e acho que de todos nós que acompanhamos o futebol no todo, né, o mundo inteiro que acompanha a gente agora sabe da importância dessas histórias, e mais do que isso, o Vitor hoje gestor, o Vitor que continua trazendo tudo isso que ele levou para campo, né, essa organização que passa muito, né, acho que quem vive ali, olha e sabe e observa, sabe que o Vitor realmente tem essa organização, essa firmeza, esse caráter, né, para poder conduzir grupos, o que é muito difícil, muito complicado. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu te agradeço demais. Valeu, Vitor. Eu que agradeço, espero que tenham gostado desse esse conteúdo fora do comum da mesa redonda, né? Que a gente cansa de ver mesa redonda, às vezes chega a cansar, então às vezes é gostoso esse bate-papo, né? Falar um pouco mais sobre o contexto do futebol, não só a análise de jogo, né? Então, prazer falar contigo, né, e agora vamos trabalhar, né? Que acabou o tempo aqui, vamos voltar que hoje tem jogo, então um abraço a todos aí e obrigado pelo carinho. Valeu, obrigada. E você fique de olho, hein? Dimar Entrevista volta na semana que vem no Portal Tempo, canal O Tempo, as plataformas digitais de O Tempo, youtube.com/O Tempo. Você continua acompanhando a gente. Beijo grande, até a próxima. Tchau.